tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. É mais uma vez o programa Essencial entrando no seu lar. E hoje nós vamos falar a respeito dos dois pilares da igreja, São Pedro e São Paulo. E vai participar com a gente mais uma vez o Padre Valdenísio, pároco da paróquia São Paulo Apóstolo. Seja bem-vindo, Padre. Olha, a paz esteja com todos vocês que estão nos assistindo. E uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Conversando com vocês, com essas duas personalidades tão bonitas, tão boas, que é São Paulo, nosso querido padroeiro, e o São Pedro, né? Que é o nosso querido padroeiro também da comunidade que nós temos aqui no IP, né? Essas duas colunas temos a grande alegria de ter na nossa paróquia. E nós, para iniciar o nosso bate-papo, eu quero ler uma passagem de Atos dos Apóstolos, onde diz: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum e na fração do pão. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. E começando já esse nosso bate-papo, vamos olhar primeiro para a pessoa, para a figura de São Pedro, né? E nós sabemos que há uma grande distinção entre São Pedro antes e depois da ressurreição de Jesus. Fala um pouquinho para a gente, primeiro, de Pedro antes dessa ressurreição, Padre. Olha, Pedro é uma pessoa assim, muito interessante, né? Porque ele tem um coração bem disponível. Quando Jesus passou, falou, vem e segue-me, ele tinha toda uma vida dele de pescador, a vida inteira pescando, né? E ele ouviu Jesus, aquela voz de Jesus entrou no seu interior. E ele, disponível, deixou tudo, né? Deixar tudo por causa de Jesus. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida dele, o deixar tudo para seguir Jesus. E é interessante que só se conhece Deus caminhando. E quando Deus chamou São Pedro, ele não sabia nada. Ele não fez o projeto. Olha, vem Pedro, tem todo esse projeto a se realizar. Ele falou, vem e segue. Pedro simplesmente confiou e no caminho ele vai formar Pedro, né? Por isso a palavra discípulo vem disciplinar, né? Formar, construir. E Pedro vai ser construído. Por isso que ele fala, sobre você construirei a minha igreja. Sobre aquilo que Pedro é, a pessoa de Pedro, ele vai construir. Então tem um projeto na vida de Pedro, que Pedro ganha sendo disponível, deixando a sua barca e seguindo Jesus Cristo, né? E é interessante que Pedro sempre dá uma enroscada com Jesus, ele se arrisca, né? Ele não tem medo de arriscar, não tem medo de errar, de recomeçar, né? Ele mostra o seu sentimento, Pedro mostra o sentimento, mostra quem ele é, não esconde, né? Uma passagem, né, que Jesus fala, olha, eu vou ser perseguido, vou ser morto, e depois vou ressuscitar. Pedro chama Jesus do lado, né, fala, Senhor, que Deus me livre acontecer isso com você. Aí que Jesus fala, vai para trás, Satanás, ou seja, coloca Pedro atrás dele, que é o lugar dele, discípulo, né. Se fosse São Pedro bem queimadinho, que ele ia fazer, não, não vou para trás. Se for para ser assim, eu não quero. Então, olha que coração bonito, né? Um coração de recomeçar de novo, né? De querer voltar de novo. Isso mostra que está sendo discípulo, está sendo aprendendo, formando e permitindo que Jesus constrói sobre ele. E a palavra de Deus, ela está repleta de momentos, de situações que mostram bem essa característica muito espontânea de Pedro, né? Por exemplo, quando ele caminha sobre as águas, que ele recebe o convite de Jesus, fala, vem. Ele fala, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até o Senhor e caminhe sobre as águas. E Jesus diz, vem, e ele vai. Então mostra que é um homem de fé, né? Com suas fraquezas, mas um homem de fé, né, Padre? E tem atitude, né? Ele não está sozinho na barca. Eles viram aquele fantasma ali, falou, eu sou eu, não tenha medo. Ele foi o primeiro a se arriscar. Se é o Senhor,
me chame que eu vá até você andando sobre as águas. Então tinha outros lá. Então é uma pessoa que se lança, né? É alguém que tem um coração cheio de amor, né? É um coração interessante, né? Um coração que os outros estavam ali pescando com ele, né? Então ele toma atitude, né? Ele toma atitude. E o mais bonito, ele começa a andar sobre as águas, ele fraqueja, né? Ele começa a ver o barulho do vento, da tempestade, da vida, ele começa a afundar, mas a humildade dele fala, salva-me, Senhor. Né? É bonito demais. Salva-me, Senhor. Ele não deixa nada. Ele sabe para onde ele tem que voltar a olhar, né? E estende as mãos. E eu sempre, quando leio esse evangelho, eu imagino as duas mãos se encontrando, né? Aquele me salva, as duas mãos se encontrando e uma segurando na outra, né? Então mostra dois amigos, né, construindo algo. Jesus que conhece ele e ele sabe quem é Jesus porque ele pede salva. Né? Sim. E mesmo assim, um homem fraco, um homem que chegou a negar Jesus, um homem que horas antes tinha prometido fidelidade para qualquer momento, para qualquer situação, e a gente o vê negando o Senhor. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante também, padre, ele muitas vezes foi repreendido por Jesus, né? Como nas suas fraquezas, e mesmo assim ele continuou firme, aceitando a correção, permaneceu firme na caminhada e foi o escolhido de Deus, né? Deus, conhecendo o coração dele, escolheu ele para ser o chefe da igreja. Eu acho isso muito importante, muito bonito, a humildade dele, né? Mesmo ele tendo sido escolhido por Jesus, mas ele aceitou a repreensão, a correção. É muito interessante, Pedro, depois da ressurreição, porque eu imagino que quando Jesus voltou, né, ele deve ficar muito tímido, né? E Jesus chega e surpreende. Né? Jesus é aquele que sempre nos surpreende em todas as atitudes. Né? Ele fala, a paz, entra e fica no meio dos discípulos, a paz esteja convosco. Né? Tem coisa melhor que depois de tudo aquilo que aconteceu e receber essa boa notícia, a paz esteja convosco. E ele olha para Pedro e exige 3 coisas essenciais para ser um bom evangelizador. Né? Amar, amar e amar. As 3 coisas, amar profundamente. Né? No final ele fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Né? E renovou o chamado para Pedro, vem e segue. E a partir daquele momento, Jesus manda o Espírito Santo sobre os apóstolos e começa aquela grande transformação da construção da comunidade que nós ouvimos no começo do programa. Né? O ideal está ali, nosso ideal até hoje é chegar ali. Ter um só coração, viver na oração, viver na unidade e na doutrina dos apóstolos. Né? O retrato da comunidade que nós vamos buscando o Espírito Santo movendo para nós. E São Pedro tem uma coragem tão grande que foi capaz de dar a vida pela igreja, por Jesus Cristo e por aqueles que iam conhecer Jesus. Que coisa linda, né? Pedro negou Jesus e nem por isso quando Jesus aparece, fala, não Pedro, agora você não vai ser mais o chefe, vai ser João, porque João ficou lá na cruz. Não, Jesus confirma o chamado, Jesus quer que a gente novamente demonstre o nosso amor e dê o nosso sim. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com esse bate-papo gostoso. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Momento Vida. A sexualidade tem suas raízes nos genes, na ação dos hormônios e expressa uma maneira de estar no mundo. Esta realidade nos impulsiona a sair ao encontro do outro, porque somos chamados a amar. Através do corpo nos apresentamos homem e mulher.
e nos completamos para uma construção da sociedade. Pense nisso. A sexualidade integra a unidade da pessoa. Quando esta unidade é quebrada, todo ser é dividido. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial, hoje falando sobre São Paulo, sobre São Pedro, pilares da Igreja Católica. E padre, vamos falar agora um pouco sobre São Paulo. Inclusive, o apóstolo que é padroeiro da paróquia, que o senhor é o pároco, né? Então, nada melhor do que o senhor para nos falar dessa personalidade. Quem era Paulo antes de conhecer Jesus? E depois quem foi Paulo, né, após esse encontro pessoal? Mas, primeiramente, quem era Paulo? Olha, São Paulo, ele era um homem que tinha muita sede de Deus, né? Ele gostava de ir a fundo. Ele não conhecia Jesus, mas conhecia o judaísmo profundamente, né? Teve um dos melhores mestres para estudar sobre o judaísmo e tornou-se mestre. Tinha um contato com a cultura grega da época, né? Que era o auge da época, então ele sabia muito sobre a cultura grega. Então ele tinha uma cultura muito grande. Porém, ele sabia que ele queria ser de Deus. Por isso que ele vai até autoridades, pega uma carta para prender os cristãos, porque até agora ele sabia que isso era certo. Que nós temos nosso Deus, nós não podemos, que nada destrói a nossa religião. Então, ele pode pensar que São Paulo era ruim. Não, o que ele conhecia, o que ele aprendeu, e ele defendia isso, porque tinha uma sede muito Vivia grande. com intensidade no que ele cria, né? Em tudo que ele aprendeu profundamente. Então, ele era um judeu convicto, né? Então, São Paulo é esse homem que tem sede de Deus. Por Deus, ele faria qualquer coisa. E o padre, como o senhor falou, ele não conheceu Jesus pessoalmente, depois que ele teve um encontro, né, com Jesus. Mas a gente vê nas cartas dele, ele fala coisas tão lindas. De onde veio tanta sabedoria de Jesus? Como ele, mesmo não conhecendo, ele sabia tanta coisa. Certo. Olha, mais uma vez apareceu o caminho, né? Do caminho para Damasco. É no caminho de Damasco que ele cai e vê Jesus falar: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Esse caminho de Damasco, a gente pode fazer uma leitura, o seguinte: no caminho ele foi encontrando os cristãos, aqueles que amavam diferente, aquele que rezava diferente, aquele que perdoava, aquele que fazia algo diferente. E que naquela época o povo tinha muita sede de tudo isso. Então ele vai cair em si uma grande conversão, ele vai ver Jesus chamando por ele, né? A experiência do Cristo ressuscitado. Ele não vai ver Jesus histórico, mas vai ver o Jesus ressuscitado na vida dele, na vida da comunidade, e também uma experiência mística, porque o São Paulo vejo ele como um grande místico, sabe? Ele mergulhou no mistério, porque místico é aquele que mergulhou no mistério. E com isso, ele vai adquirindo tudo aquilo que as comunidades cristãs viviam dentro dele e vai formando o Paulo, né? O Paulo dentro dele, e lógico, com o Espírito Santo, que também recebeu o Espírito Santo no seu coração, né? Aceitou o Espírito Santo. E ele começa a colocar tudo, e aquilo foi tão grande dele, porque antes se ele perseguia porque queria uma coisa certa, e agora encontra algo que matou a sede do seu coração, que mudou a sua vida, seu modo de pensar, de agir, e ele não vai guardar só para si, ele vai levar para os outros, e ele vai fundar as primeiras comunidades fora da Terra Santa, né? Para os pagãos, ele é o apóstolo dos gentios, dos pagãos, porque naquela época o mundo era dividido na visão dos judeus de terra santa e terra não santa, de judeus e o mundo pagão.
E São Paulo vai levar essa boa nova para as comunidades, pelas pessoas fora da Terra Santa. E ele não volta mais. E ele chega no lugar, faz as suas tendas, ele era fabricante de tendas, começa a falar desse Jesus e percebe que as pessoas começam a amar como ele ama, imitar Jesus como ele imita, e ele começa a construir uma comunidade e ali consegue viver o ideal de Jesus Cristo, e ele vai percebendo o quê? Que ele é possível criar uma cultura de valores, de bem. Né? Ele vai levando para as famílias os valores imateriais, né? Os valores que a família hoje precisa. Né? Por exemplo, o amor. Uma família que vive o amor, ama e ser amado, é o que todo mundo quer, não é verdade? Qual esposa que não quer ser amada? Né? Qual esposo que não quer se sentir amado? Qual filho que não quer sentir amado? É o essencial de uma família cristã, é o amor. Tanto é que nós somos conhecidos como a religião do cristianismo, fora do cristianismo, a religião do amor. Né? Aqueles que amam. E São Paulo vai dando essa cultura dos valores imateriais, né? Que a família deve construir. Porque se eu amo, eu perdoo. Se eu perdoo, porque eu confio, né? Se eu confio, é porque eu posso entregar. E assim vai construindo dentro da família, que hoje é uma família mais precisa, né? Precisamos de bens materiais? Precisamos sim. Mas precisamos também de bens não materiais, mas que são valiosos. Tão valioso que a gente não se compra, se constrói com Deus. E é isso que São Paulo traz para nós, traz para as famílias daquela época, dentro do Império Romano, valores que faz o ser humano sentir valorizado, faz o ser humano sentir realizado. Por isso, dentro da sua família, constrói uma família orante. Chama seu filho, sua esposa, seu esposo para rezar, para meditar a palavra. Pega as cartas de São Paulo, vai meditando as cartas de São Paulo e vai colocando em prática os conselhos de São Paulo. Veja Coríntios 3, né? O amor é paciente, tudo suporta, tudo crê. Né? No final ele termina a mais importante, fé, esperança e amor. Veja isso dentro do seu lar, como vai mudar. Porque muitas vezes entra pelo lar nosso, sem comprar também, muitas coisas que geram discórdia, desunião, falta de perdão. Ficamos tão um ao lado do outro e ao mesmo tempo tão distante do outro. E São Paulo faz totalmente diferente. Ele anda quilômetro para fundar comunidade, e essa comunidade comum, unida pelo mesmo ideal. O ideal de ser feliz, de ter uma alegria no coração. Porque você não vê na Bíblia falar que os discípulos não têm alegria no coração. Né? Então São Paulo é o apóstolo que nos traz a esperança, né? Que faz olhar para ele e falar assim, nossa família pode ser reconstruída, pode ser restaurada, como há 2000 anos atrás tantas famílias foi restaurada, né? Com essa boa nova, né? A boa nova de Jesus Cristo ainda é novíssima para nós, né? Que maravilha, né, Padre? Nós vamos para mais um breve intervalo, não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver.
pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Momento Vida. A sexualidade tem suas raízes nos genes, na ação dos hormônios e expressa uma maneira de estar no mundo. Esta realidade nos impulsiona a sair ao encontro do outro, porque somos chamados a amar. Através do corpo, nos apresentamos homem e mulher e nos completamos para uma construção da sociedade. Pense nisso. A sexualidade integra a unidade da pessoa. Quando esta unidade é quebrada, todo ser é dividido. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Tua casa não será abalada. Voltando com o programa Essencial, é uma alegria ter você conosco. O programa Essencial, um programa a serviço da Igreja Católica. E hoje, nesse bate-papo gostoso com Padre Valdenísio, pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, a nossa paróquia, né, bem? Então é uma alegria, uma honra tê-lo conosco, falando sobre São Pedro e São Paulo. E falando sobre São Paulo, o senhor citou algo que eu achei muito interessante, padre. Hoje se busca muito os bens imateriais. E o programa Essencial ele tem essa proposta de fazer com que as pessoas redescubram aquilo que de fato é mais importante, essencial, que nos faz felizes de verdade. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, padre. Olha, Ricardo, veja bem, quando uma pessoa entra na nossa casa e rouba, apodera de um bem material nosso, é porque na verdade lá atrás faltou esse bem imaterial. Faltou na sua formação uma ética, uma moral, faltou tanta coisa para ela que hoje ela tenta se realizar buscando esses bens materiais, né? Veja como é importante uma família construir dentro, ficar rica de bens imateriais, de valores que enriquecem, valores espirituais. Porque fala, eu amo, mas você ama como Jesus ama. É esse amor que vale a pena, é o amor doação, né? O esposo se doa, a esposa se doa, o filho se doa, um escuta o outro, escuta a pessoa do outro, né? Como é bom escutar a pessoa do outro. Ali está formada a primeira comum unidade, né? A igreja doméstica. Se toda a família buscar isso, construir valores dentro de cada filho seu, ele nunca vai sair, né? Para buscar algo que realiza, não vai buscar a droga, não vai buscar roubar, não vai buscar matar, não buscar a violência, porque muitas vezes a violência foi plantada aqui no coração dele, né? E cresceu, né? Não foi plantada o perdão, não foi plantada a paz, não foi plantada a partilha, né? Mas foi plantado coisas ruins dentro dele. Quando aconteceu um roubo e ele morreu, na verdade a sua morte começou quando ele começou a praticar as primeiras violências de xingar um pai e o pai achar bonito, né? Aí chama um, chama o outro, lá, ele está xingando, aprendeu a fazer isso. Isso já é ele aprende que fazer coisa errada é certo. Então, Jesus nos traz o seu reino de Deus, e o reino de Deus é de justiça, é de paz, é de união. Por isso, se todas as famílias têm seus ricos em bens imateriais de Deus, os bens do alto, jamais vai buscar algo que realiza fora. Isso me faz lembrar a carta de São Paulo aos Gálatas, onde ele fala dos frutos do Espírito e os frutos da carne. É verdade, Padre? Que nós devemos buscar a paz, o amor, a paciência, a bondade, a temperança,
Com certeza. E esses são os frutos do Espírito. Agora eu digo para você, para conquistar, tem alguma família que possa falar assim, não tenho como comprar esses bens? Não tem. É de graça. Deus tudo nos dá gratuitamente. A bondade desse Deus é gratuitamente. Agora precisa de nós, gente, ser como as abelhas, né? O que as abelhas fazem? Ela vai ter a flor, seja a flor venenosa ou não, ela consegue tirar só o mel, trazer para a sua colmeia, que alimenta toda a sua colmeia. Imagina se a abelha resolvesse trazer para dentro da sua colmeia os venenos, ia matar a colmeia inteira. E muitas vezes nossa família está acontecendo isso, né? Vai, sai e traz tantos venenos para dentro do lar que não mata na hora, mas vai matando aos poucos, vai destruindo o ser humano, né? E eu diria que a boa nova de Jesus Cristo, a espiritualidade que nós temos que buscar, São Paulo nos ensina muito isso. Basta você que é pai ter essa vontade. Se você tem essa vontade de você, se você tem amor dentro de você, se tornar o servo da família, né? Todas as famílias têm que ter o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Mestre levantou, vestiu a toalha e lavou os pés de tudo, tornou o servo de tudo. E muitas vezes dentro do lar, eu quero mandar, eu quero dar a ordem. E muitas vezes é o inverso dentro do reino de Deus. Todos das famílias devem tornar servo um do outro. E quando isso acontece, vai mostrar que um quer o melhor para o outro, né? Um quer o bem para o outro. São Paulo falou, né? O mal que você... Não deseja o mal para o outro, né? Deseja o bem para o outro. Isso que nós temos que buscar. Não pensar como o mundo. Porque São Paulo falou, não conformeis com o mundo, mas mudai a vossa maneira de agir e transformar, de agir, de pensar, transformando o mundo. Faça isso dentro da sua casa, faça isso dentro do seu coração. O mundo será mudado a partir das famílias seguidoras de Jesus. São Paulo ajudou a crescer o cristianismo a partir das famílias. Ele foi mudando o coração da família e mudando as famílias formou-se como unidade. Nós vamos mudar o mundo através da família seguidoras e missionária de Jesus Cristo, construindo uma família semelhante à de Nazaré, Maria e José. É possível, basta nós querermos e ter essa vontade e a persistência de mudança. O bem existe e ele está no meio de nós. Possamos escolha o melhor, né? Escolha como as abelhas, o mel que está ali, o néctar ali, e traga para a sua família. Alimenta a sua família, acredita, é o patrimônio maior. E sua família tem que ter algo importante. Onde está o coração de sua família? Se o coração de sua família está em Jesus, ali está o seu tesouro. Isso é muito importante para nós, para que possamos transformar o mundo. Padre, muito obrigado. Mais uma vez é uma imensa alegria recebermos o senhor no nosso programa e gostaríamos que o senhor pudesse nos dar a bênção a nós e a todos que acompanham o programa Essencial. E antes da bênção, eu queria agradecer o espaço, né, para falar do nosso querido São Paulo, por estar aqui com vocês. É tão gostoso estar com vocês, né? Vocês é uma família de qual estou falando que busca Deus estar como São Pedro, como São Paulo, transformando o mundo nesse programa essencial, né? Está levando aquilo que experimenta. E eu agradeço você existir e estar na nossa paróquia. Tá? Obrigado. E vamos agora pedir a Deus pela intercessão de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da nossa igreja, nós modelos de seguidores e missionários de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo e São Pedro, desça sobre todas as famílias as bênçãos e as graças que necessitam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre no coração de vocês. Eu era cego, não enxergava, eu perseguia quem me amava, mas tua luz me iluminou. Hoje sou Paulo, apóstolo
causa de nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor.